Alô, galera! Tá no ar mais uma edição do Conta e Manda Podcast. Muito obrigado por você que acompanha todo o nosso material. Compartilhe o nosso material nas redes sociais. Ao meu lado, Cadu Macri. Fala, Cadu. Beleza, Xará? Tudo bem? Vamos embora para mais uma com grandes histórias e grandes coisas pra gente entender do que vem pela frente. Tem muita novidade. E as convidadas de hoje vão mandar muito. Vamos partir para uma viagem em alto mar agora. Vamos embora. Eu não sei se eu me garanto, mas vou estar bem acompanhado. Muito obrigado mais uma vez pela sua parceria. Já são mais de 35 milhões de visualizações aqui no Conta e Manda Podcast, recebendo uma dupla de peso, porque a gente vai falar muito sobre uma modalidade que vem crescendo muito, uma categoria da vela, que é a Fórmula 1, né, do mar, e recebendo uma bicampeã olímpica, Martine Grael. Martine, seja bem-vinda aqui ao Conta e Manda Podcast, tá tudo bem? Muito obrigada, prazer estar aqui. E estamos aqui para falar um pouco do COGP, né, essa liga de vela, é uma das ligas mais emocionantes que tem de assistir. E a gente descobriu há pouco tempo que, na verdade, o público brasileiro é um dos mais ávidos a assistir a esse tipo de regata. E é uma regata em barcos que são muito emocionantes. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu dei uma espiadinha dentro do barco parecia quase uma cabine de um piloto de avião. Eu falei, nossa, eu vou ter que aprender tudo isso. Mas no final foi. Cara, é muito, muito incrível assistir e competir, com certeza, muito mais incrível ainda. E é o primeiro time brasileiro, mas principalmente sul-americano, né, nesse evento. E você como capitã, né? E eu como a primeira mulher a comandar uma dessas equipes. Então, é realmente muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo um prazer enorme de representar a vela de tão alto nível, né, e ser eu a representante é uma honra muito grande. Ainda mais com esse sobrenome, né? A gente tem tanta história pra gente passear aqui nesse bate-papo. Mariana Brito também está aqui com a gente, ela que é diretora de marketing e impacto do Mubadala, né? Brasil, COGP. Tudo bem, Mari? Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. Uma honra estar ao lado de vocês aqui no Conta e Manda e também ao lado da minha super parceira de trabalho, Martine. Estamos aqui para a gente compartilhar sobre essa Superliga. Eu acho que tem um universo, né, paralelo à competição que é muito interessante e tenho certeza que as pessoas vão se apaixonar. E legal que vocês duas estão aqui para a gente mostrar justamente a importância do jogo de equipe, né? Quer dizer, Martine comanda o barco para as grandes vitórias, tem a parte técnica, tecnológica ali dentro do barco, é com a Martine, mas nada iria adiantar se não fosse o trabalho feito fora, né? Para promover tudo isso, para arrumar tudo isso, e logística, toda a parte comercial, de marketing. E aí a Mari está aqui para completar esse time. O pontapé inicial que eu dou aqui para vocês falarem mais sobre a categoria, o quanto que ela vem crescendo. Essa é a quinta temporada da COGP, a primeira temporada com uma participação inédita de uma equipe brasileira, com uma capitã, né, mulher. Nesses 5 anos, né, o quanto que essa modalidade cresceu, o Martine falou sobre a questão da velocidade, né, a Fórmula 1 dos mares, brasileiro é apaixonado por velocidade, e no mar, então, dá uma dinâmica, né, uma categoria boa para você visualizar rápido ali o que está acontecendo, tem toda a parte tecnológica na transmissão das regatas, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse crescimento da modalidade e a que ponto chegamos já hoje, hoje o impacto que tem a COGP no universo da vela. Eu vou só contextualizar um pouquinho, assim, na vela existem diversas modalidades, né, dentro da vela. Existe a vela olímpica, tem os circuitos de competição internacional, tem desde o barquinho que vai bem devagarzinho ali dentro do porto, tem aquele que faz as regatas oceânicas de um lugar para o outro, tem quem dá a volta ao mundo solitário, tem as ligas de regata mais normais de barcos diversos correndo juntos e tem essas ligas que são barcos iguais. A COGP, todos os barcos são iguais. A gente veleja dentro de um campo de regatas, a gente chama, porque literalmente ele é delimitado aonde você pode velejar. E a gente tem que fazer o melhor aproveitamento do vento ali dentro dos outros adversários, conseguir, né, se desviar ali. E a gente precisa fazer esse percurso e chegar em primeiro. Então,
É uma regata muito ativa, porque como a gente tem essa limitação, né? Na regata normal, a gente veleja assim no oceano, as pessoas pensam naquele barquinho lá longe. No CLDP é muito perto de terra, porque ele é muito limitado, onde a gente pode velejar. E é virtual essa limitação, mas aí tem todos os espectadores, assim, pertinho. E se aproxima do público, né? Se aproxima do público bastante. E como é limitado, é muito interação entre os barcos. Porque como a gente não consegue ir reto, né, contra o vento, a gente vai dando bordos, né? A gente fala, a galera do kite vai conhecer bem. Mas, assim, a gente se cruza muito. Tem as regras de preferência, mas é uma regata muito ativa. É o tempo inteiro, muita coisa acontecendo. Às vezes, até para assistir, você precisa ficar voltando, porque aconteceu tanta coisa que você assistiu aqui uma coisa, mas perdeu outra. Então, assim, é uma regata muito ativa. Muito diferente, né? Porque os barcos são muito tecnológicos e vão muito rápidos, né? Eles vão no hidrofoil. E essa liga que está na quinta temporada, agora indo para a sexta, é uma liga que entrou muito estruturada, não só a parte de patrocínios, mas acho que assim, realmente a estrutura mesmo e como é feito o evento é incrível. E eu acho que ela veio aí para ficar por muito tempo. E aqui no time brasileiro a gente conta com a maior torcida de todos os times. O brasileiro gosta de torcer. Isso pra gente é muito gostoso, né? Acho que a gente tem um desafio grande, como pra nossa primeira temporada, né? Já com feitos históricos. Acho que para um time estreante tivemos 2 conquistas em regatas, né? Em Cádiz e em Nova York. Eu acho que é um time que vem competitivo, é um time que vem para ficar, né? E fazer história além, né? Não só no CGP além, com a Martina sendo a primeira mulher capitã, inspirando tantas outras atletas mundo afora. Mas como a Tini falou, e eu acho isso... O que mais me surpreendeu é que é feita uma regata, né, muito perto da costa. Então, as pessoas conseguem acompanhar, torcer e sentir a adrenalina que é o CGP, porque são barcos voadores, são barcos que chegam a 100 km por hora, nação versus nação, são 12 times, né, 12 nações, 50% tem que ser do barco, tem que ser da nacionalidade. Depois a Tini pode contar um pouquinho que isso é legal sobre a nossa super tripulação. E aí são lugares icônicos. Acho que é um outro ponto interessante que o CGP teve muita inteligência de escolher. Então, sempre a regata acontece em lugares icônicos e pano de fundo, palco, para que as pessoas pudessem falar, caramba, né? Eu quero estar nesse lugar e assistir. Exemplo, Nova York. A regata acontece em frente à Estátua da Liberdade. Teve em São Francisco, embaixo da Golden Gate. No Rio de Janeiro, vai acontecer na Baía de Guanabara. Então, quando você olha... E ela foi feita pro broadcast, né? Então, quando você assiste... Adiciona valor, né? Total. Essa visualização, Total. Né? É muito icônico. Então, você vê os barcos, né? O F-50, essa modalidade, né? Desses catamarãs passando nesses lugares maravilhosos, né? Com o público torcendo. Cara, é de arrepiar. Eu acho que o Brasil vai ter a sorte grande de receber esse evento ano que vem, 11 e 12 de abril. E sentir de perto o que é adrenalina. E é um desafio, né? A gente quer trazer o CGP, a gente tem muita paciência e consistência, né? Porque é uma liga que é nova, né? São 5 anos, mas tem um futuro aí promissor pela frente. Mas o interessante é que o brasileiro, como ele gosta de torcer, eu acho que ele vai ter a oportunidade de acompanhar de perto e pegar gosto e vibrar e estar junto com a gente nessa jornada. Vocês falaram dos brasileiros, né, dentro desse contexto, mas eu queria entender como os estrangeiros olham para o Brasil nesse contexto, né, pela tua história, mas pelo Brasil como um todo, né, que sempre foi muito forte. Como é que os europeus nos tratam e os estrangeiros de uma forma geral? Qual é a medição de respeito que você sente que eles têm com o trabalho que é feito aqui? Cara, eu acho que nosso time ele entrou de uma maneira, assim, em todos os aspectos muito bem, né? Eu acho que na parte técnica a gente está, né, obviamente avançando aos poucos, uma liga já estabelecida, mas a gente conseguiu, de certa forma, assim, mostrar que a gente não veio aqui para brincadeira. Depois, na parte do marketing e na parte de trás do time, entrou tão bem que no primeiro, acho que foi depois do primeiro ou do segundo evento, a Liga pegou e falou, olha só, essa parte aqui do marketing, é assim que a gente, assim como o Brasil está fazendo, é como a gente... Virou padrão. Quer fazer, é o padrão. Cara, os outros times fizeram assim, né? São obrigados a respeitar, né? Se não queria respeitar, ficaram obrigados. Então, eu acho que assim, a gente subiu legal a barra, assim, de como fazer as entregas do evento, não só na água. E, cara, na parte esportiva, eu acho que tinha muita gente que, obviamente, esperava de menos. E eu acho que as pessoas agora
entenderam que a gente tá ali pra... Não entenderam ainda o que significa o sobrenome Grael, não? Eles sabem sim. tomaram uma joelhada, uma cotovelada, um pontapé, daí chegaram ali e falaram, tá, ela veio pra incomodar mesmo. Veio a Vera. Acharam que tava ali só pra passear, entendeu? Não, você pode chegar só assim, botando as 9 medalhas, só assim, olímpicas, pra começar. Vai aqui, tem 9 medalhas aqui na família, entendeu? Sim, 2 só minhas aqui, ó. Mas a gente foi muito bem recebido. Eu confesso que não só na família do seu GP, na parte dos outros times, mas acho que dentro do nosso time a gente tem também nomes de peso da vela mundial. A gente tenta trazer os melhores atletas também para estar no nosso time, além dos brasileiros. E eu acho que foi interessante assim ver o respeito ganhado dentro do time, que eu acho que é meio a meio. É uma parte de um respeito que eles já tinham pelo meu trabalho antes e depois de ver assim a consistência. E eu sempre assim fui muito enfática em ser consistente com a entrega, com o trabalho, sabe? Porque é a consistência que faz a confiança. Sem dúvida. Aí tem um ponto só para, desculpa, cara, só para Claro. acho que acrescentar aqui para Martini, que é interessante, né, de quem tá de fora, assim, não do ambiente da competição, né, mas quando você tá nesse ambiente que você olha os melhores velejadores do mundo estão ali, né, são campeões de diversas classes da vela, campeões olímpicos, né, medalhistas olímpicos, campeões de America's Cup, então ali tá todo mundo para brigar, são os melhores do mundo competindo nas mesmas condições iguais e favoráveis ou não, para todos eles. Então, o que muda muito ali, né, é a estratégia, é a experiência, é o time, obviamente, a gente tem um time bem competitivo, mas só para voltar aqui da Martini, porque ela está ali, porque não é porque ela é mulher, ela está ali porque ela é a melhor velejadora que nós temos, e ela está ali para brigar. E ela impõe, sim, um respeito, né, acho que sem gritar, não precisa falar nada, só a presença da Martini, eu sinto, né, que as pessoas têm ali uma admiração, uma consideração por ela, pelo feito que ela, né, vem trazendo no esporte e além. Então é muito legal você ver que não é só por ela, uma mulher para fazer história no COGP. Não, ela veio para competir. E ela incomoda. Porque olha, os gringos ali ficam bolados, cara. Mas havia essa barreira, né, da questão da mulher, né? Total. Por quê? Porque é só na 5ª temporada que, mesmo você tendo todo o peso do teu nome, né, da tua capacidade, tua carreira, tua qualidade técnica, tudo que você representa para a vela, por que você acha que foi a primeira só na 5ª temporada? Eu acho que, assim, para começar, não é normal no esporte que homens e mulheres compitam juntos, né? Porque tem uma questão física que é muito enfática, né? Assim, o homem tem testosterona, tem uma quantidade de músculo muito maior e, assim, quase mais de 90% das modalidades é impossível uma mulher competir com um homem porque a superioridade física do homem vai ser difícil de barrar, né? Principalmente no nível muito profissional. E a vela é um desses poucos esportes, talvez, eu não sei se o golfe ou as corridas de carro, né? Essas coisas assim que são compatíveis, que uma mulher esteja lá e não tenha assim, uma necessidade física tão grande. No leme, se eu fosse estar na posição do Matheus, nosso barco, que é do Grinder, tem uma diferença física grande, tem uma mulher que faz essa posição, mas assim, eu vejo que ela é uma pessoa muito fora da série para fazer o que ela faz. Já no leme, eu acho que a diferença física não é um problema, eu acho que é mais uma questão de experiência, né, e acho que liderança no final. Então, eu acho que foi possível pela primeira vez olhar e falar, cara, poderia ser uma mulher aqui. E, claro, né, os homens, assim, na hora de colocar uma mulher, eles querem estar tão certos que pode funcionar, que eles vão testando. Assim, com o homem, ele entra ali, mesmo sem saber, e... Uma paciência maior. Uma paciência maior, ele erra e vai acertando, errando, e vai ficando ali. Já a mulher, ela só pode entrar quando tiver tudo muito certo. Muito certo, aí beleza, entra. Então, assim, é por isso que demora, né? Mas todos os times, né, eles exige a liga uma participação de uma mulher, pelo menos no time, não que ela vai estar ou não a bordo, né, Tini? E a ideia da liga até 2030, 26, 30? Não, 26 agora. Até 2030 é ter uma segunda mulher a bordo. É uma ideia, né? E eles estão preparando, as meninas estão fazendo bastante sessão de simulador, vão a bordo, já teve uma sessão em Dubai em novembro do ano passado, em que as meninas foram só meninas no barco. Então, assim, eles estão... existe uma provocação, né, para isso.
É um isso barco que exige menos fisicamente? Ele tem mais a só estratégia? 3 posições que exigem pouco Ah. fisicamente. As outras posições... É a estratégia. A capitã, qual é a principal missão da capitã? Olha, no barco eu seguro o leme e assim, quando eu seguro o leme, então assim, isso já... E dá esporro. dá 2 esporros. Daí, Esporro é bom. no barco são... À direita aí! Podem Bora. 6 tripulantes, mas quando o vento vai ficando muito fraco, pro barco voar, que é muito importante que o barco voe, porque aí vai muito mais rápido, vai devagarzinho tirando tripulantes. E aí vai acumulando as funções. Então, realmente, quando a gente foi 3 a bordo em Nova York, foi assim, muitas funções acumuladas. Então, eu faço um pouco do leme, eu voo um pouco e seguro grande, aquela coisa assim, vai tudo ao mesmo tempo. E legal você você que falar isso. seleciona... Deixando o barco mais leve, é isso? É legal É. ela falar, é sobre Eu ia quando passar longe a desse liga Vai daqui, É. né? causa vento fraco. Eu queria entender assim, e é você como capitão que seleciona quem vai saindo e a redistribuição das tarefas? Como é que funciona a isso? organização de regata fala assim, agora para essa regata vão ser 3 tripulantes a bordo, eles que decidem. E geralmente é em base no vento, né? Quando tá muito fraco, quase não tem chance de voar. Mas lá em Nova York a gente tava voando bem. E eles falaram 3 a bordo e foi a primeira vez. Eu falei, 3 O a que bordo? é o voar? O que é o voar? Então, sabe aquela barca que tinha aqui para Paquetá? Que ia com... então, exatamente igual, só que é um pouquinho mais eficiente do que aquilo. É, um pouquinho, Um né? pouquinho, né? E a gente acelera muito a velocidade quando a gente voa, né? Porque reduz o atrito na água. Igual você tá o braço inteiro na água arrastando, ou você ter só um dedinho na água arrastando. É muito mais rápido, dedinho Sim, só, né? sim. É tipo isso. Porque aí com a velocidade você consegue ter cada vez menos coisas, menos foil na Resistência. água, resistente. E outro ponto que eu queria, assim, eu fiquei curioso desde a hora que você falou pela primeira vez. Quando eu olhei, parecia que era um piloto de avião com a quantidade de botões. Quanto tempo demora para aprender de tudo que tem? Quanto você precisa aprender? Eu não acredito que tenha que ser 100% ou tem que ser 100% daqueles botões todos. Como é que funciona essa parte aí que chamou a atenção? Tem Não, botão agora- fake. Fala que tem botão fake, só pra chamar a atenção. Tem, botãozão ali. tem alguns botões ali que não necessariamente você precisa ativar todos eles. Mas assim, agora eu já entendi pelo menos tudo que é. A teoria. Tudo que é cada coisa. Não, o que faz cada coisa, né? Porque no começo você tá assim, só no essencial para você conseguir ir para frente. Aí depois você vai começando a abranger mais coisas. Hoje em dia, eu acho que eu não aprendi nem 50%, não dos botões, mas assim, de onde eu quero chegar, eu acho que eu não aprendi nem 50%. Então, eu acho que eu quero muito, assim, entender a tática de regata. Você tá 2 passos para frente sempre, entendeu? Se você tá só 1 passo para frente, você só tá evitando colisões, evitando, né, antecipando as coisas. Você tem que dar 2 passos para frente para você passar, sabe? Pra você passar as pessoas nas manobras. Porque os melhores, eles não sempre ganham desde o começo, da largada já estão na frente. São as pessoas que vão passando as pessoas durante a regata. E eu acho que isso é muito importante. A gente passar as pessoas e para isso você tem que estar 2 passos na frente. Você tem que estar pensando 2, né? Que nem jogo de... Tem que antever, né? Que nem xadrez, né? Xadrez. Eu vou fazer esse movimento porque eu já sei que ele vai fazer aquele para eu fazer esse outro. É, exatamente isso. Então você já faz um indicando o que outros podem fazer para você se aproveitar num eventual e segundo tudo Só isso que no em meio do alta caminho você tá velocidade, indo né? a 80, 100 por 80, 100 hora. por hora. Você tá... Você falou de colisões, Que né? loucura. Cara, eu já ouvi de uma ala mais conservadora que assim, pô, vai dar zebra. Uma hora essa CGP vai dar zebra, vai bater. Mas já vai... deu várias vezes. Isso é uma coisa em larga escala, não sei. Então, como é que vocês lidam com isso? Entendeu? Porque tem uma. Vocês já ouviram? É que nem quem surfa no mar. Ah, Tem tubarão? Tem. Onde tem água salgada, tem tubarão. Não pode negar, aqui no Rio tem tubarão, mas assim, realmente, a chance de você ser atropelado aqui no Rio de Janeiro é infinitamente maior do que você ter um ataque de tubarão. Então, assim, a chance de ter um incidente existe, já teve vários. É um mas esporte assim, radical. é muito... não, mas tem essa questão da imprudência, por exemplo. Como que vocês regulam a imprudência, imprudência? ela é muito evitada. E ela é sempre reforçada através das regras. A gente tem... Eu digo que isso aí é um show à parte, que são as revisões das regras entre uma regata e outra. É muito divertido. Porque A gente isso Entre senta uma regata quase... e outra muda a Não, regra? calma. Entre um dia e outro de regata, existem todas as revisões dos julgamentos do juiz. Elas não vão ser mudadas, mas existe a discussão
todo mundo aprova, ter alguma coisa... Que É nem muito, Fórmula 1. muito democrático, Cara, assim. eu espelho muito Fórmula 1 quando muito você fala. parecido. É isso, a Fórmula 1 faz E a quando mesma tem coisa. essa revisão dessas situações, a gente quase que pega o balde de pipoca, principalmente quando a gente não tá envolvido, e fica lá, assim, ó. Curtindo, E né? aí, pipi, Ó o papai. quebrado, Muito Não, bom. e é interessante, né? Porque é um esporte radical. Né, acho que quando o pessoal olhar alguns trechos, né, alguns incidentes que aconteceram ao longo dessas 5 temporadas, inclusive o motivo no qual não aconteceu o evento no Rio, né, esse ano, foi porque teve um colapso da asa do time australiano em São Francisco e precisava passar por alguns reparos para não que aconteceu, sei lá, 30 anos atrás a Fórmula 1 evitar a morte, porque de fato, né, pode ser fatal. Então, a Liga, ela se preocupa, obviamente, muito, a questão de segurança é em primeiro lugar. Eles têm hoje um galpão de facilities, né, de tecnologia em Portsmouth, na Inglaterra, que eles analisam tudo. É uma liga que olha muito tecnologia e segurança. Mas ainda existe, sim, óbvio, como a Martini falou, né, você tá na água salgada, tem tubarão. Você vai atravessar a rua, você tem risco de pode ser atropelado. Então, é um esporte radical. E aí, eu só tô trazendo esse ponto, porque eu acho que é legal a Martini contar. É uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci o CEUGP, é a vestimenta do atleta. Geralmente você está acostumado, cara, a colocar uma lycra, no máximo um trapézio ali para a modalidade que a Martini, né, e com a Caena, enfim, ela atua bastante. Mas o seu GP você vai com uma armadura, você vai com cilindro, você vai com faca. Eu acho legal você contar um pouquinho dessa pro pessoal que está assistindo, porque de fato assim, você tem que estar preparado para qualquer incidente. Cilindro eu imaginava, agora também, faca me surpreendeu. E também o rescue, né, que eles fazem todo um trabalho de rescue e de resgate como é que chama aquele Primeiros socorros? De primeiros socorros. Tem toda uma... Tipo assim, a liga, por exemplo, você não pode Segurança, sair para isso é ver... muito legal. Nenhum barco pode sair na água sem ter 2 embarcações de segurança. E tem os caras lá prontos para mergulhar com tudo, assim, super equipados. E tem sempre uma estrutura, assim, pronta. Mas eu acho que a gente veleja que nem o skate. Se você andar de skate sem estar preparado para cair, cara, você vai cair certo. Você tem que ir preparado para cair, entendeu? E aí você não cai, porque você já está sempre preparado. Então é muito importante essa. E a Liga tem Mas muita... também não pode se apoiar nos mecanismos de segurança para relaxar. passar a linha do que é da prudência ali. Tá tudo seguro, tô bem cercado, não vai acontecer nada. E aí você vai além A gente da nunca conta, tá super seguro, né? Você tá sempre tomando... Eles têm sistemas de avisar que onde tem 2 barcos em rumo de colisão e tal, mas na verdade, cara, se você não tá vendo... Sim. E por isso que tem o estrategista a bordo, o cara tá olhando o tempo inteiro, tem um booth, a gente chama de técnico, igual tem na Fórmula 1, os caras estão lá atrás todos os dados lá e eles conseguem entrar no nosso barco, no microfone e falar, olha, tá em rumo de colisão aí, você vai passar por cima ou por baixo. Entendeu? Se eles não viram nenhum comentário a bordo sobre qual lado que a gente vai tomar deles, eles entram e falam. E eu acho que isso ajuda bastante também. E o treinamento que eles fazem, né? Os atletas antes, tem um período que o seu GP determina, que eles têm que fazer um treinamento dentro da água mesmo. Literalmente afogando esses atletas, né, Tina? Que eles eu fazem tive a ali... infelicidade de fazer no Rio Hudson, que é tão ruim quanto o dia pior da Baía de Guanabara. Cara, você não via isso aqui, debaixo d'água. Tava muito sujo. Eu falei, pô, justo aqui, eu podia fazer em... Bermudas. Podia fazer... Pra ver uns peixinhos, pelo menos. Não, mas é duro esse treinamento, cara, pra eles. É duro, É. assim, tem que simular qualquer situação de afogamento. E eles põem a prova mesmo. É, Não tem tem que que passar a simular- mão na cabeça, não. Tem que simular da forma mais complexa, mais né? complexa, porque ali um afogamento é fatal. São várias situações que podem ser fatais. Uma delas é o afogamento. Testar a Por isso que você resistência mesmo, Porque depois tem o cilindro, a faca, todas as ferramentas ali. Eles estimulam muito a você ter calma, né? Porque na hora que você desespera, para de pensar, é que é o pior, né? Então é que nem no surf, né? Você ter sangue frio, pensar no que você precisa fazer e não, ai meu Deus, onde eu tô? E a gente bate na madeira, mas eu acho que é importante o treinamento, inclusive a sinalização e comunicação. Que a comunicação não verbal é muito importante, né? De segurança. Existem todos os bombeiros, Sinais, né? Existem os sinais de segurança que são universais, né? Tá tudo bem? Sim. Tá craque, ó. Tá craque. Ela falou antes da gravação firme? que ela só fica nas outras precisar, questões, né? já sabe. Se precisar, vai, mas não, né? Só de olho. Mari, o quanto que esse lado radical que quebra, né, um conservadorismo, quebra uma tradição, né, do que foi o habitual, o tradicional da vela, nas suas diversas categorias, o quanto que isso mexe com o público mais jovem
E aí, pro teu lado aí, de fomentar essa categoria, de fazer ela mais popular. Legal. Né? Porque sempre teve essa barreira, né? Praticar a vela não é tão simples assim, né? Você tem um custo inicial, as pessoas às vezes não sabem onde procurar, mesmo não tendo condição financeira, né? E você tem hoje os grandes ídolos da vela, já há algum tempo os grandes ídolos da vela. Como é que é trabalhar esse lado radical aí? Legal. Eu acho que esse lado radical veio como uma inovação, tá? Pro esporte ali, principalmente pra vela, no caso do CUGP. Porque o que eu vejo, né, de diferente dentro de outras ligas, e muito comparado à Fórmula 1, que eles adoram comparar com a Fórmula 1 e eu concordo, né? Então o driver o piloto, de fato, eles usam todos race, não é regata. Eles querem muito se assimilar à Fórmula 1. Diferentemente, né, da Fórmula 1, que você tem o budget diferente, né, para melhorar o seu barco, o seu carro. Aqui não, os barcos são condições iguais, como eu falei, né, anteriormente. As condições climáticas são favoráveis ou não para cada um, e aí o que muda é a estratégia, a liderança, a habilidade de cada equipe. Só que os dados são compartilhados, diferente da Fórmula 1. Isso também é muito legal. Então, toda equipe tem acesso a todos os dados de todos os barcos. Eu acho que isso é uma outra forma de inovar no esporte. E trazendo esses elementos de inovação, eu acho que se a gente sabe contar uma história diferente do que está acontecendo, diferentemente de outras ligas, isso dá para chamar muita atenção do público. Como eu falei, ainda é o primeiro ano, né? Um ano de estreia, é um desafio. Né? Hoje a gente tem aqui no streaming a exibição da regata, né? A gente passa as regatas em 2 canais, tá na Band Sport e hoje na Sport TV, que já é muito legal pra gente, já é muito importante pra gente, mas o nosso trabalho foi alimentar as redes sociais, contar, é um trabalho muito educativo. Então, a gente começou do zero mesmo. O que é o CUGP? Por que é considerada a Fórmula 1 da vela? Quem são esses nossos pilotos, né? Esses nossos atletas? Trazer essas histórias. Todo esse storytelling ele foi contado ao longo da temporada. Eu acho que isso foi um diferencial, sim, para atrair mais jovens, para atrair, né, um público que gosta de acompanhar o esporte. E é um esporte novo. Eu acho que exige, né, ali existe uma curiosidade e exige da gente a criatividade de trazer esses elementos fora d'água que possam chamar a atenção do público. A gente viu um crescimento de 4% ao longo de cada etapa, do público feminino, que é muito interessante, e mais de 30% do público jovem. Então a gente vê que a mulherada está começando a gostar, a se inspirar. Eu acho que muito participação, né, obviamente, da Tine ali como uma inspiração, sendo essa porta-voz do esporte. E da molecada, assim, os adolescentes, os jovens, cara, se inspirando, trazendo uma liga nova, porque tem emoção. E aí eu acho que muito um papel do Drive to Survive, né, que é aquele documentário da Netflix. Sensacional da Fórmula 1. Que reinventou a Fórmula 1. A Fórmula 1 estava parada, a Fórmula 1 não tinha um público mais feminino interessado, não tinha mais os jovens, ninguém sabia que eram os pilotos. E de repente hoje todo mundo acompanha. Você vê, eu tava agora semana passada na Fórmula 1 em São Paulo, criançadinha, todo mundo sabendo o nome de piloto, da equipe, acompanhando pontuação. Sem ter um brasileiro de destaque, sem ter um brasileiro ainda de destaque. A gente tá torcendo aí pelo Bortoleto, para que ele tá numa primeira temporada fantástica, legal pra caramba. Mas isso eu acho que foi um ponto que a gente falou, poxa, vamos começar a fazer uma história diferente. E aí, abrindo aqui, né, estendendo um pouquinho, qual foi a sacada? Quando o Alan Adler, né, que é o nosso CEO, me convidou para participar desse projeto, eu tive um pedido para ele. Eu falei, cara, eu quero um pedido. Eu acho que a gente tem que documentar essa história desde já. Porque a Martine, a gente foi para São Francisco para ela conhecer a primeira vez o barco. Até então ela estava dentro do projeto, mas era ainda uma descoberta. Então a gente começou a registrar a Martine desde o D0, todo o treinamento nas Bermudas e toda essa jornada da equipe. E a gente conseguiu captar essas imagens, trazer pílulas durante o Always On, que a gente fala, né, durante a temporada, para alimentar essa base de fãs e aumentar mais a audiência e segmentar essa audiência. Que a gente segmenta por interesses, né, de esportes e tudo mais. E mais do que isso, como que a gente traz esse storytelling durante as nossas pílulas, e isso gerou um documentário, uma série documental, que é em primeira mão, que vai ser entregue agora, em dezembro, dia 16 de dezembro, primeira janela no Sport TV e Globoplay. Então são 5 episódios aí contando a jornada da primeira temporada do Mubadala Brasil. Sensacional. Então, tá preparada para o assédio diferente dos fãs, Martine Grau, hein? Cara, a gente não só tem tem da família Grau, a maior base de fãs tranquilo. de todos os países, né? Porque o Brasil realmente é assim gigante. Mas a gente tem a metade da torcida do mundo inteiro, que é a torcida feminina. Cara, a gente foi muito surpresa, assim, acho que foi na Austrália, assim, foi a primeira vez que eu me dei conta
que a metade da torcida era nossa. Que legal. Não, isso é muito legal. O Brasil tá sempre em Eles casa até até torcem longe, pro né? time local, tá? Mas a gente é sempre o segundo coração da galera. É sempre o segundo. Até na hora que você distribui as bandeiras, né, no estádio, que eles têm ó, um monte de bandeirinha, a preferência, tirando o time anfitrião, né, cidade anfitriã, é a bandeira do Brasil. Isso é muito legal. Então a gente vê a potência que tem o Brasil, não só os brasileiros mundo afora, mas o carisma, né, que o mundo tem com o nosso país. E a responsabilidade que a gente tem, né? Quando eu falo, pô, tô numa cadeira hoje que a gente lida com a comunicação e o marketing de um time que eles são uma nação, né? E a Martini, nesse papel de inspirar, liderar. E eu falo, não é só o público feminino, não. Eu acho que ela é além, né? Eu acho que ela veio pra... Não é ela, mas ela é nossa grande cereja do bolo, mas é um time muito competitivo que veio pra mostrar que não é só pra contar a história, não, né? Vem surpreendendo muito. E eu acho que esses elementos, eles contribuem muito pra nossa... geração de valores, de conteúdo, de trazer o público para perto, essa audiência. Assim, Mariana, você falou mais pelo lado positivo da coisa, né? Das perspectivas e de coisas boas sempre. Mas aí eu queria saber quais são as maiores dificuldades, né? Porque é uma modalidade que ainda tem muita gente que não entende como é o funcionamento, né? Tem uma ideia meio vaga. O brasileiro tem essa mania de, na Olimpíada, ser um tudólogo, né? Entende de todos os esportes. E aí fica 4 anos sem acompanhar. Eu queria saber quais são os desafios, até dentro dessa cultura esportiva complicada do brasileiro, né? Muito acostumado a só serve quando vence, né? O tênis está voltando porque o João Fonseca está atingindo resultados. Aí o Guga, quando eu queria entender como é que, quais são as barreiras e como é que vocês estão preparados, e preparadas no caso, para lidar com essas dificuldades, né, do brasileiro em si, para abraçar ainda mais. Vou falar da minha percepção aqui, né? Eu acho que como eu falei, é uma liga nova. É complexo entender regata, não é algo que a pessoa olha. Hoje tem os gráficos que facilitam muito, né, para uma pessoa que está assistindo pela primeira vez começar a entender, mas prender a atenção ainda é um desafio, tá? Eu acho que é um ponto ainda que a parte educacional tem que ser trabalhada diariamente, porque o Brasil, qualquer pessoa, ela tem que entender o que está torcendo, senão, se você vê só o barquinho na frente, às vezes a gente não está ganhando, o barquinho só está na frente na tela, mas você tem que entender. Eu acho que esse ponto é um desafio, né, de trazer educação, fazer com que esse esporte seja consumido de uma forma mais didática, ganhar. Eu acho que a gente está, né, num processo, numa evolução como time, e a hora que a gente conseguir trazer mais pódio, trazer mais vitórias, o brasileiro gosta de ganhar. Né? A gente gosta, então tá na mídia, gosta, começa a acompanhar, começa a torcer. E depois do evento do Rio de Janeiro, eu acho que vai ser uma virada de chave, porque uma vez que a gente receba, né, o Brasil vai receber esse evento, vai ter a oportunidade de conhecer e virar uma agenda na cidade, eu acho que isso a médio e longo prazo pode ser muito bom. Mas eu vejo como esses principais desafios ainda difíceis, mas que a gente tá trabalhando em cima. E você como atleta, como é que você vê o brasileiro com essa mania? A gente também gosta muito de ganhar, né? Todo mundo que gosta de brincar, de disputar um jogo de baralho, você quer ganhar, ninguém gosta de perder. Mas você como uma atleta também gosta muito de ganhar. Mas assim, às vezes eu tenho a impressão, né, que o brasileiro, ele gosta muito de ganhar e ele trata muito mal a medalha de prata, por exemplo. Queria entender na tua cabeça como é que você observa se isso às vezes é até um combustível a mais, assim, o brasileiro ser tão fervoroso, se te estimula ainda mais, ou você acha que às vezes a galera passa um pouquinho do ponto? Eu acho que... Eu acredito muito, assim, que nos esportes é muito mais o que é feito atrás das cenas do que o que é feito na hora ali, entendeu? O resultado de um time, ele geralmente é resultado de todo um investimento financeiro, mas assim, é um investimento de tempo, de dedicação, em que você está focando né, antes da competição. E eu acho que essa parte dos dados, né, da liga, a gente trabalha muito em cima disso, né, entre as competições. Por exemplo, agora a gente teve uma pausa de quase um mês entre uma competição e outra, mas a gente não está parado. A gente está ali fazendo todas as análises dos eventos passados, ver o que a gente pode melhorar para os próximos eventos, alguns trabalhos em equipe, reuniões e tal. E, então, assim, é muito assim o que você faz quando você não está fazendo a parada, eu acho. Então, assim, o fato de uma equipe ganhar ou perder geralmente é um trabalho prévio, entende? Então, assim, você não deveria ser muito influenciado pela torcida, a não ser que é a emoção do momento ali.
Os momentos de glória, né? Seja uma medalha de bronze, prata, ouro, que seja, só de conquistar, cara. Eu tenho muito essa visão, né? Ah, sem dúvida. É É uma... a visão correta. Você vê outros países, o cara ganha medalha de prata, ele recebido em carro de bombeiro, sabe? A gente que tem essa mania de falar, só quero ouro, ouro, ouro. Mas, isso não é minha visão, né? Mas assim... Não, eu mas acho é o que acontece. O comportamento é esse mesmo. Tô contigo. E a vitória... E a gente nem é uma potência olímpica pra descartar. Pra querer ter. Pra achar Mas que o seu qualquer... GP, não é ouro, não. Cara, mas eu acho assim, o Brasil é tão grande, tem tanta gente boa também, tem tanta gente ganhando coisa lá fora, é tão incrível, assim, que tudo, eu cara. entendo que as pessoas não consigam acompanhar tudo que acontece no Brasil. Não, eu sei, mas Tem futebol, tem vôlei, tem E o seu GP já é uma vitória pro Brasil, skate, assim, tem sabe? tanta coisa acontecendo. É muita modalidade, Acho que né? É muita modalidade no bem também, assim, eu acho que a gente tem que celebrar Pô, a gente já também. manda bem agora na Olimpíada de Inverno, vai. Pô, os gringos vêm pra cá, se naturalizam, porque querem competir pelo Brasil. Pô, o nosso país é extremamente cativante, Não, e, gente, né? a quantidade de gente brasileiro também que mora fora do Brasil É. muito Não, e a grande. questão Eu não de sei se tem ganhar- esse número de brasileiros fora do Brasil. Não, e a É questão muito de grande. ganhar, eu acho que, se a gente parar pra pensar agora, trazendo pro nosso cenário do CEUGP, quantos países existem no mundo? São 12 competindo na raia. Quantos atletas existem no mundo na vela? Né? São 6 por barco. Quantas pessoas têm a oportunidade de estar ali como... Né? São 12 drivers, né? 12 timoneiros. A gente tem, né? Então, a hora que a gente começa a funilar, fala, cara, já é um time vencedor. Já é o ganhou, primeiro né? país da América do Sul a estar na maior liga de vela do mundo. A elite da vela mundial tá ali. E sediando uma etapa, né? A E partir do ano sediando que uma vem. etapa. Então, isso já é uma super conquista. A hora que o brasileiro, né, olhar com esses olhos e falar, poxa, a gente tá no topo do mundo nessa modalidade, é motivo de muito orgulho. O quanto que essa primeira etapa no Brasil, no Rio de Janeiro, vocês já projetam quanto que isso pode impulsionar ainda mais o negócio para vocês, o negócio, assim, tudo, a marca, Mubadala, né? Não, você tem a coisa do contato com o público, eu acho que vai ser muito especial. Eu acho que vai ser bem diferente. E aqui é diferente. Aqui a gente torce diferente. Aqui vai ter gente gritando, vai afundar, vai ter. Você sabe O que vai brasileiro ter. é maravilhoso, É torcendo, isso. gente. O brasileiro. Se não tivesse o D'Artagnan na arquibancada, né? Vai quebrar. Passa por cima, vai dar aquela coisa. Vai, né? é maravilhoso. Aqui é diferente, isso aqui é bacana pra caramba. O francês lá do salto com vara que não gosta muito da Não, torcida vai brasileira. fazer o quê? Vai, tem jeito. Faz o biquinho dele, vamos à luta. Mas, e aí? O quanto que essa etapa no ano que vem está sendo aguardada comercialmente por vocês? Cara, assim, ela é muito importante, mas acho que mais do que isso, os patrocinadores que estão com a gente, ele tem um olhar que ele ganha a longo prazo, né? Durante a temporada, porque são 12 etapas no mundo. Então, ele tem a visibilidade globalmente em 12 etapas, ele tem a oportunidade de fazer ativação nas 12 etapas, ele tem todos os direitos, né, de uso de conteúdo, de comunicação, de uso de promoção. A gente tem diversas entregas durante as 12 etapas. Inclusive, obviamente, né, uma delas passa pelo Brasil. Então, a gente mostra muito esse olhar para o patrocinador, que o Brasil é uma praça, obviamente, muito importante. Muito para eles também, porque é onde eles conseguem trazer a maior quantidade de colaboradores, de clientes, né, fazer as ativações proprietárias. Mas o olhar é muito importante quando você olha a nível global. Né? A gente fala, olha, não é só no Brasil, você pode fazer isso mundo afora, principalmente, né, em praças estratégicas para algumas marcas fora do Brasil. Então, é um prato cheio, né, um caldo ali que eles podem aproveitar. O Brasil, obviamente, é a nossa bola da vez. A gente não teve esse evento ainda, né? Então é difícil hoje eu trazer qualquer comparativo, mas a expectativa é muito positiva. A expectativa, né, dos patrocinadores, eles estão muito entusiasmados, ainda mais que não aconteceu foi uma gerenciamento de crise absurda que a gente teve que fazer. De novo, como time, né, a gente não lida o evento, a gente não toca o evento. É igual a gente trabalha na Ferrari, não teve a etapa da Itália. Cara, é difícil para o time italiano, não tá com os fãs, não tá, mas assim, a gente não controla, isso é a liga. Mas do ponto de vista do time, correndo em casa, com os nossos patrocinadores, é um prato muito cheio, principalmente para a questão de experiência, relacionamento, exposição, obviamente, de marca e ativação. Mas por que eu falo de experiência e relacionamento? Você tem um tempo de qualidade com o seu cliente ali, é igual a Fórmula 1. Você tem hoje, a Liga tem um lugar chamado Adrenaline Lounge, que é se fosse o paddock. Ali você tem uma vista privilegiada, todo serviço de alimentação, bebida, né, toda uma hospitalidade premium. E você coloca o seu convidado nessa área com tempo de qualidade para você ter com ele, assim como as pessoas fazem na Fórmula 1. Qual que é o diferencial? É um esporte diferente, que chama muita atenção. A gente levou ao longo da temporada vários convidados. Feedback, eu nunca vi nada igual. Que demais, porque além de você ter algo muito premium ali de serviço, você está assistindo um esporte novo, que é curioso,
né? Que tem emoção, dinâmico, que né? passa perto da costa. Então, acho que o brasileiro, o público vai se surpreender muito com esse evento aqui e as marcas vão saber se apropriar bem. Obviamente, cada uma tem sua estratégia de comunicação, né? De ativação, cada uma procura algo a mais a oferecer, mas de forma geral, eu acho que elas vão se dar muito bem. Eu falo assim, por experiência própria, né? Eu cobri 5 Olimpíadas. E sempre a gente fica muito distante das competições de vela numa Olimpíada. Porque você está ali, a não ser que você tenha um jornalista especializado na sua equipe que vai lá ficar tomando conta da vela, entra no barquinho, sai do barquinho. Senão, a gente fica muito tomado pela dinâmica das outras modalidades e fica guardando o resultado da vela. Então fica uma cobertura fria, né? Sim. Falo por mim. Um tanto até entediante para quem não está participando daquilo ali. Não para vocês que estão competindo. É diferente. Quem compete é diferente. Mas o espectador, ele vai buscar algo que ele consiga fazer a brincadeira da Olimpíada, que é você assistir, tentar ao máximo assistir os mais de 30 campeonatos mundiais que acontecem simultaneamente no mesmo local. Que esse é o barato. Né? Então, se você vai para a vela, você se distancia de tudo, você fica refém da vela. Olha, quando a gente foi assistir pela primeira vez na etapa de São Francisco, antes do nosso time ingressar, eu fui no evento que foi a final, né, em São Francisco. Eu confesso que quando a gente estava no táxi, chegando na cidade ali para ir para o evento, eu vi os barcos passando muito perto. Cara, aquilo já me deu uma emoção que eu fiquei assim, eu fiquei arrepiada antes de ver assim o que era realmente o produto. E olha que você é do universo, hein? Eu fiquei arrepiada assim, eu falei, caraca, é muito perto e é muito rápido e é muito grande. Então, assim, eu acho que ao vivo é realmente uma coisa muito incrível de assistir e é muito diferencial de todas as coisas que eu já tinha visto antes na vela. É muito diferente. Aí que eu vou chegar. Vou lançar uma ideia aqui. Na Olimpíada, conseguem enxergar essa modalidade como sendo olímpica? O Comitê Olímpico Internacional cada vez mais caminha em busca dos jovens. Os esportes radicais ganharam um espaço absurdo no calendário olímpico. Não consegue imaginar? Não, porque você precisa abranger muitos países. E essa não é uma competição feita para você abranger 100% dos países. E não é uma operação fácil ali para você colocar um barco nesse na água. Você precisa, sei lá, 100 pessoas trabalhando ali na parte de trás. Fiz exercício de futurologia legal. Total, não. É uma... Mas eu acho que grande, a Olimpíada mínimo, tem um interesse, sim, atrair, acho que essas classes mais radicais. Porque, obviamente, um jovem... Ainda existem os jovens que, sim, gostarão ainda de continuar no barquinho ali devagar, mais tranquilo. Mas eu acho que existe, sim, um atrativo muito grande dos jovens para, cara, fazer as coisas mais legais, assim, mais divertidas de fazer. Então, a gente vê até, assim, foi um foco nosso no trabalho de impacto que a gente faz. Nosso time tem uma responsabilidade grande de fazer um trabalho socioambiental fora, que é uma liga à parte da nossa liga, mas que é muito importante para... Impact League. Impact League. Então, a gente trouxe essas meninas para fazer uma clínica de foil que durou uma semana inteira. E, cara, é muito, assim, gratificante ver a emoção das meninas novas. Tipo, cara, de aprender esse esporte novo com foil e entende? Porque, assim, atrai. Vai se criando uma geração então, eu acho que específica para essa modalidade. Um jovem que chega ali, cheio de energia, dá uma olhadinha naquele barquinho ali, e, pô, o negócio lá voando, rápido. Cara, o cara fala, pô, quero aquilo ali. Coitado do Optimist, pô. Tem seu valor, não tem? Não, o Optimist vai continuar lá. Naquela banheirinha. Sim, você precisa aprender o básico e você precisa começar de menos... Você precisa começar de menos a mais. Precisa começar Eu já virei. O Optimist a gente chama aqui a caixinha de fósforo. Eu já virei. Mariana... Eu desisti. Mas eu comecei na Optimist e eu acho ainda uma excelente escola, né? Eu acho que você precisa começar de menos a mais. Você não pode querer estar no... Fazer a base. Fazer a base, exatamente. Até pegando o que a Martini estava falando sobre a questão socioambiental, né? A gente tem visto aí que é um dos temas muito importantes em todas as áreas, né? E o esporte está inserido nisso, principalmente uma modalidade que depende exclusivamente, né? Muito das questões socioambientais, do meio ambiente de uma forma geral. Como é que você observa a CIOGP
dentro desse contexto, né? Como é que eles estão tratando tudo isso? Uma competição recente de 5 anos, talvez nos últimos piores anos aí de questões climáticas. E ainda tem a Impact League, né? Que tem justamente também essa função, né? Não, um bom ponto aqui, né? Eu acho que o CGP foi muito inteligente de olhar não só a performance dentro d'água, mas olhar a performance fora d'água, né? Como os times criassem uma agenda, eles têm que criar uma agenda socioambiental durante a temporada, e quem determina essa agenda, os tópicos, é a própria liga. Então ela dá 4 desafios pra gente. Basicamente é em busca do pódio pro planeta. E esse pódio, né, esse troféu, eu brinco, mas cara, é verdade, o troféu é bem mais bonito que o troféu da d'água, assim, é um troféu, eles fazem um troféu, assim, maravilhoso, e eles colocam os dois sempre juntos, assim, você tem o pódio para a performance e o pódio para o planeta. E esse pódio, eles têm 4 áreas foco, que eles chamam. A primeira área é a corrida contra o zero lixo. Segundo, ação e aceleração no esporte, ação climática e quebrando barreiras no esporte. Essas 4 áreas, a gente tem que contar com uma empresa de propósito parceira para que essa empresa coordene essas ações socioambientais. A gente trouxe a Nas Marés, uma instituição aqui no Rio de Janeiro, né, comandada pela Juliana Poncioni, que também é velejadora, hoje ela é nossa head de impacto, está no meu time, uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa que coordena essa agenda. Então, basicamente, a gente tem 4 grandes projetos para iniciar, dar continuidade ou ajudar de contribuir de alguma forma que gere um impacto que a gente consiga mensurar. Isso vai para um júri internacional que a Liga coloca na mesa com júris do mundo inteiro. E esses júris, eles determinam, né, se o projeto, a gente faz uma submissão, parecendo mesmo um edital de projeto, são dezenas de páginas, e a gente tem que mensurar qual foi a ideia, qual foi o budget dessa ideia, como a gente desenvolveu esse projeto, quais são os dados captados para gerar impacto ou não. A primeira área, foco, a gente teve muito sucesso, foi um caso de Pombeba, aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. A gente fez uma ação, um mutirão de 4 toneladas de lixo, que a gente retirou de uma ilha de lixo. Legal. Com a força-tarefa da família Grael. De uma ilha de lixo, não, de uma ilha que existe, que virou praticamente uma ilha de lixo. Mas assim, é um pecado. E é incrível a proximidade que tem com a gente, essa ilha. Ela tá na frente do porto ali. Você tem várias regiões que foram criadas assim, aterros de lixo, né, cara? Não, essa ilha fica assim, a gente pisa, né, Tini? Faz croc de plástico. Nossa. E aí foi lógico, é uma pontinha só do iceberg, né? Só a ponta do iceberg, a gente teve todo um trabalho mais de mostrar, inspirar isso para a Liga, falar, olha, se você quer aqui como palco, a gente precisa olhar para esse cenário que vai ser a corrida do CUGP. Isso chamou a atenção de marcas internacionais que patrocinam a Liga e já começaram uma força-tarefa para implementar soluções até o evento do Rio. Então, assim, a gente inspira, a gente consegue, né, fazer com que, às vezes, uma atitude, obviamente, que gera todo um investimento, né, de tempo, financeiro, energético, tudo, mas que a gente conseguiu já mobilizar a Liga para um olhar, não só a Liga, mas outros times também a querer engajar nesse caso. Então, a gente ganhou esse primeiro troféu, que é o troféu da corrida contra o zero lixo. A gente teve um projeto muito legal de inclusão e aceleração no esporte, com deficientes visuais e auditivos. Levamos para uma expedição em busca das baleias nas Ilhas Cagarras. Então, fizemos toda uma imersão com hidrofones, aulas práticas, teóricas. Foi muito incrível, em parceria com a CB Vela. Tivemos uma ação de ação climática no Morro do Turano, trazendo tecnologias low-tech para ser implementadas nessas comunidades. Então, foi aulas presenciais e implementações de tecnologias no-tech para diversas casas e atenderem a comunidade. E a última foi Quebrando Barreiras no Esporte, que nosso time já vem quebrando barreiras, então como inspirar novas mulheres a estarem mais próximo do universo da Vera do CUGP, que a gente realizou essa clínica aqui no Rio de Janeiro com o FOIL e foi muito legal. É só o começo, né, gente? Desculpa, aqui estendi mais, mas é um tema importante, é um tema que a Liga provoca a gente e também já está inspirando outras ligas, tá, mundo afora, para que times possam cumprir uma agenda fora da performance também. E eu tô amarradona, assim, eu tô felizona. Esse espaço é exatamente para isso. E esse troféu extra, né, assim, essa disputa do bem, eu acho que, assim, para quem gosta tanto da competição, te dá um estímulo ainda mais e até, como você falou, né, um troféu maior, mais bonito, assim, mais impactante. Total, acho que, cara, historicamente todas essas nessa disputas trouxeram né? benefícios para a sociedade. Eu acho que a comida enlatada foi uma disputa de quem conseguia trazer uma solução para a comida para a guerra, infelizmente, mas assim, que trouxe assim, uma segurança alimentar. Teve várias mudanças que aconteceram na sociedade que foram desafios, né? E eu acho que se você trazer um desafio desse, você traz muito mais investimento e, na verdade, interesse, cabeças pensando
para a solução de um problema. Então, é muito interessante a quantidade de soluções que vem apresentadas. Obviamente, tem um vencedor, mas tem vários outros projetos que são muito interessantes, que, de repente, não venceram, mas são muito válidos. E aí você fica falando assim... E vão ser úteis, né? Sim, sim. Eu acho que você saber usar o esporte como a ferramenta, o poder que essa ferramenta tem de influenciar e modificar comportamentos, né? Assim, é um canhão, independentemente da modalidade. Né? Está falando com uma bicampeã olímpica, né? O quanto que não tem de poder de influenciar, não só o surgimento de novas atletas, né? De novas velejadoras, mas velejadoras mais completas, seres humanos mais completos, cidadãos mais completos, né? Eu acho que isso aí que é fundamental. E a Liga também tem uma outra atividade que chama BAU, que é Business as Usual, que agora eles estão reformulando, mas basicamente durante cada etapa eles mensuram quanto o time está consumindo com relação à energia, né, elétrica nas tendas, o consumo consciente relacionado ao plástico. Então hoje a gente, né, traz ali todo um consumo consciente, descarte adequado, a gente evita comprar garrafas de plástico, a gente tem hoje, né, um parceiro de hidratação. Então, é tudo muito no começo, mas que pouquinhas atitudes a gente começa a fazer o diferencial do nosso time para os demais e já mostrar... Hoje a gente está em terceiro da Liga de Impacto. Então, assim, é um time estreante, a gente está no pódio, vai ter agora o Awards em Abu Dhabi, que é a próxima etapa. E aí, fora isso, eles, só para finalizar esse lado de impacto, eles também nessa BAU, eles chama Use Your Voice. Como que a gente usa a nossa voz para propagar e inspirar em cima de um tema voltado à Liga. Então, a gente também tem uma agenda de conteúdo para criar em cima de inspiração. E acabamos, só pegar aqui a colinha, a gente acabou de assinar um termo essa semana com a ONU, uma responsabilidade com a ONU, de esporte para ação climática, né? Se chama Sports Climate Action, que a gente até 2030, até 2030, a gente tem essa responsabilidade aí de mensurar todas as nossas emissões de carbono. Correto? Correto, Rebeca? Só dando uma colinha aqui, porque é tanto assunto, mas São a gente está... muitos dados, eu também não quero, né, me comprometer com um dado errado, mas a gente está super, feliz com mais uma conquista aí do time relacionada ao impacto. Conquista muito importante. No caso da modalidade, você cuidar também das próprias raias de competição, né? Assim, acho que a escolha da Baía de Guanabara é uma escolha emblemática, né? Assim, isso... Está num estado hoje muito melhor do que já esteve, né? Você até comparou lá com o Rio Hudson, né? A dificuldade lá de enxergar. Nos dias piores, a Baía de Guanabara também tem essa total falta de visibilidade, né? Sim. Mas é um espaço belíssimo, né? Sim, cenário eu acho que vocês vão ter ali para um competir. compromisso também assim, o próprio Rio trazendo esse evento para cá, de certa forma, é um incentivo assim para políticas de infraestrutura que elas não têm visibilidade, as políticas de infraestrutura. Você faz uma rede de esgoto bem feita e tal, ela fica completamente ali escondida, e é para ficar escondida, só que não dá voto, porque a pessoa não vê. Mas o benefício que isso traz para a população é muito melhor do que você asfaltar uma rua, entende? Porque realmente você está contornando um problema que tem vários aspectos resolvidos, sociais, ambientais. Então, isso dá um pouco de importância para essas políticas de infraestrutura pública, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente precisa muito de planejamento urbano e infraestrutura pública. É porque fazer a maquiagem é fácil, né? Para atender uma necessidade pontual, uma regata que vai final de semana, ok, tá tudo bonitinho, mas aquilo ali, a regata passa e aquele espaço fica. Segunda-feira, a cidade volta ao normal. E infelizmente, a gente vê no processo de candidaturas olímpicas vários, né, projetos de maquiagem, né? Sim. Escondendo os problemas, jogando o problema para debaixo do tapete, mas depois a competição passa, aquela bolha de um mês passa e o que fica é uma situação muito, muito ruim, né? Martini, passou a ser o teu carro-chefe? Com certeza. Eu mergulhei de cabeça nesse evento, acho que desde que... eu, assim, sou uma pessoa de projetos, né? Eu mergulho de cabeça total e nesse projeto eu estou, assim, 100% de energia aqui. 100%. Eu imaginava que ela responderia isso da situação que ela disse, né? Quando ela estava chegando no evento e dali ela já começou. E assim, para você ser uma bicampeã olímpica e claro que uma Olimpíada mexeu muito contigo, aí ganha outra medalha. E aí talvez você tenha entendido que você estava precisando de um novo desafio, de sentir aquele friozinho na barriga de uma outra forma. De repente é esse casamento? Cara, é muito gratificante você ter uma curva de aprendizado assim...
cara, do zero, de novo, e você fazer, assim, aprendizados a passos galopantes. É muito gratificante como atleta você ter uma curva de aprendizado e, cara, é uma curva de aprendizado enorme e é, assim, eu acho que participar de um time também é uma coisa muito potente, assim, você... Não é só você ali, entendeu? Todas as coisas precisam funcionar para naquele momento ali a gente performar. E é muito gratificante você fazer parte de um time desse e eu tô curtindo muito de trabalhar com pessoas boas e pessoas, assim, que têm a mesma ambição, assim, de fazer a coisa bem feita. Isso é muito legal. E ainda tem um pioneirismo nisso tudo, né? Também tem pioneirismo, ser a primeira mulher a timonear, né, a ser pilota de um barco desse. Realmente, assim, é uma coisa nova, ao mesmo tempo eu tento sempre tratar como uma coisa super normal. Eu tô ali, cara, eu tô fazendo o meu trabalho como timoneira de um barco, como eu sempre fiz. Então... Como é que é o papo em família? Sobre minha sobrinha, sobre os cachorros, né? Quando vai ser a próxima viagem. Como é que é? Reações Como eu vou consertar o do portão pai. de casa. Eu falei no início, são 9 medalhas, são 5 medalhas do Torben, 2 da Martini e 2 do Lars. Né? São as medalhas olímpicas da família Garel, fora as inúmeras participações em Olimpíadas. É um lastro fantástico, é uma família única para o esporte brasileiro. Né? É impressionante. Você já ouviu o evento? O que vocês bebem? O que tem na água? Não, tem na água, tem um barco na água, é o que tem. E muita competência no barco. Mas como é que é o papo em família? Como é que por exemplo, como é que teu pai reagiu? Quando você falou, vou andar 100 por hora. Ele não falou nada. Ele já fez uma... Ele já fala pouco, né? Ele fez Ele fica amarradão. Eu acho igual o pai, levanta, discute. Porque eu posso falar que eu tô lá do lado dele, no adrenalina lá. Ninguém conversa com o Torben. Filha tá na água, esquece. Aqui, ó, vidrado, levanta, e aí fica bravo, volta. Eu não vi essa parte. Pai, né? Pai, não adianta. Pode ter todo o mérito do que for como atleta, mas na hora que a filha tá ali, é o coração do pai. Mas o Alan, que ele é o nosso CEO responsável pela nossa campanha, né? Grande Alan. Principal pessoa realizadora disso, ele também fez o Brasil 1, foi a primeira equipe que fez a volta ao mundo, né, em 2005, 2006. Nossa, e foi um primeiro ineditismo que ele realizou. Cara, que foi uma campanha mais bem sucedida, a campanha também com um budget bem reduzido. E até agora teve 20 anos. O Torben estava no Brasil. Tava. Sim. Então meu pai trabalhou com ele, sabe que são pessoas muito competentes. Eu acho que isso deixa ele... Brasil, incrível isso. Foi o timoneiro do Brasil. E junto com o Horácio Carabelli também está no nosso time, que hoje é o nosso diretor esportivo. E foi legal, assim, né, de resgatar, acho que tem um sentimento muito, muito bacana, gratificante, assim, nessa continuidade. É muito bom trabalhar. Mas já rola uma curtição. Tá é muito bom trabalhar com pessoas competentes, cara. É muito bom, muito bom. O olhinho chegou a brilhar. O olhinho chegou a brilhar. Não, ainda mais e numa situação como essa, que você realmente tá andando ali no limite, né? Assim, não ter perrengue é bom, né? Algum eu acho que você brabo, criar uma história... Algum perrengão brabo? Eu acho que sabe o que é legal? Tudo bem que a nossa história é bem curta, né? A gente tá na primeira temporada, mas você olhar pra trás com orgulho. Isso é muito importante. Cara, você ter orgulho da trajetória que você tá fazendo. E não assim você criar orgulho, mas você sentir mesmo que você, caramba, olha o que a gente fez, sabe? Eu acho isso muito importante. Você ter trabalhado o suficiente pra, tipo, você olhar pra trás e falar, caramba, olha que legal, sabe? Mas a questão do perrengue aí, durante uma regata, alguma situação que falou, meu Deus do céu, agora vai dar... Várias, né? Aí eu vou deixar, vou fazer a deixa. Tem muito. Assista o nosso documentário. Vai sair no Globoplay. Não vou dar spoiler demais. Em meio a todos os botões, tem o botão do Deus Zebra? Não? Tem o botão do Deus Zebra, tem. Uma montanha-russa de emoções essa temporada, viu? O storytelling é maravilhoso. Já usamos o botão ali, do Deus olhando Zebra. Já. Muito legal. Assim, dentro o Éboli estava falando, né, sobre a questão da família e tudo mais. E assim, a gente acaba, né, quando assistindo, a gente tem uma percepção, vendo suas entrevistas, a gente tem uma outra percepção. E estando na sua frente, minha primeira oportunidade de um papo contigo assim,
Queria saber de você, assim, como é que foi essa construção, né, de estar numa família super vitoriosa, vencedora, e foi te dada a opção de faz outra coisa, larga, ou vem, ou você entrava mesmo. Queria entender como é que funcionou o teu início de caminhada. Se tem família que fala, não, vem, segue aqui o consultório do pai, o pai é médico, você vai ser médica. Como é que foi a tua história nisso tudo? Que agora você já constrói a sua história, mas queria entender lá no inicinho da Martine, bem pequena, como é que você entrou nesse caminho. Olha, realmente, tendo construído essa história, eu olho muito também os outros esportes de fora e vejo, assim, aqueles pais que, cara, causam briga, que não sei o quê. Eles querem estar competindo pelos filhos dele. E eu fico assim, ó. Meu Deus do céu. Estragou o filho, acabou. Entendeu? O filho, ele vai ter vergonha do próprio pai. Ou eu falar, vai sair daqui e não vai querer nunca mais fazer isso. Entende? Eu acho que, assim, a genuinidade. Ai, gente. Genuinidade. Você precisa querer, entendeu? Não pode uma pessoa de forma querer natural. como você. Isso é natural. E eu acho que nesse quesito a minha mãe teve um papel muito forte. Porque o meu pai foi uma pessoa que teve uma carreira intensa também, né? Ele viajou muito. Quem, assim, teve cara, preciso dizer que minha mãe teve uma responsabilidade enorme de, cara, fazer quem a gente é hoje. Ela enfim, abriu mão de muita coisa, ela abriu mão da carreira dela por um tempo para criar a gente, e ela criou, assim, esse mundo fantástico do mundo marinho, assim, ela não podia velejar, não tinha quem deixar as crianças, ela falou, bom, para eu velejar, eu preciso ir junto, só que eu preciso fazer eles curtirem, tá na água, senão eu não vou conseguir velejar. Então ela falava, gente, o que nós vamos fazer hoje? E daí ela levava a gente para passear dentro da Baía de Guanabara. E era assim uma coisa muito lúdica. Era tentar encostar o cabelo na água. Hoje a gente vai dar volta na ilha e tal. Então era uma coisa assim muito lúdica. E a minha mãe, ela sentia uma necessidade muito grande de velejar, apaixonada que ela é. E ela levava a gente sempre tentando fazer assim essa experiência ser a mais incrível possível. E a gente querer, sabe, mais. Pedir, né? Pedir mais. E daí começou, a gente dava volta na Ilha dos Carecas, ali em Niterói, tem uma ilha pequenininha, a gente ia até o forte. Gente, são coisas que são pequenas, mas são muito gostosas, são muito legais para você fazer em família. E é isso que eu digo, assim, que a vela não é só o esporte de competição, ela também é o lazer e é incrível. A vela te ensina de diversas maneiras você respeitar, você se planejar, você entender, né, as suas responsabilidades perante as outras pessoas que estão a bordo. Então, o barco é o melhor lugar para você para tudo. Até na hora de escola refletir, descansar, o barco. Não é aquela coisa, quando eu tô de folga, eu não quero nem ter contato, não quero nem pensar no que eu faço no dia a dia. Agora, hein, Tini? Agora eu vou dar spoiler aqui. Eu acho que o Wing, a Tini foi picada pelo bichinho aqui. Eu acho que teremos no futuro. No futuro, até olhar pra câmera. Mais uma atleta campeã, mais uma modalidade na qual a Tini vai ser campeã. Já foi brasileira, né? Agora, recentemente, mas não vou falar aqui. De Wing Foil. Não, é que eu fiz a minha primeira participação numa etapa de um campeonato brasileiro que teve aqui no Rio. E foi muito legal, cara. Eu nunca tinha conseguido. Eu descobri que vai ter. Eu tô aqui. Eu vou. Foi exatamente isso. Foi lá? Pódio, teve pódio. Então, mas ela gosta, né, Tina? Acho que isso eu sou apaixonada pelo mar. Aí as competidoras falam assim, lá vem ela. Vem mais uma aí pra tirar a gente do pódio. Não, eu acho que o Brasil tá precisando de mais meninas no mar. Eu acho que assim, as pessoas têm um pouco de receio de passar assim da casinha do conforto, sabe? Eu sou a maior motivadora disso. Cara, dá uma cutucada ali, dá um dedinho fora da zona de conforto, entendeu? E tenta coisas diferentes, porque eu acho que a quantidade de experiências que a gente tem somam na riqueza do conteúdo que a gente tem. Então, eu estava falando, vindo para cá, que na pandemia tem cursos de... Cara, procura coisas que são do seu interesse e estuda, faz bem. Pode ser completamente diferente, mas em algum momento na sua vida tu vai precisar daquilo de novo. Conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. Com certeza. E o importante é você tentar se aprimorar mais nas coisas que você tem interesse. Que quando você tem interesse, você faz melhor. Com mais vontade. É por isso que o Barco Brasil está voando, vai voar ainda mais. A gente agradece muito a participação de vocês, esse bate-papo, que vocês tenham todo o sucesso do mundo, toda a equipe brasileira. Nessa reta final agora, né? Tá aí, Abu Dhabi vem aí, numa última etapa, para dar aquele gás final e já
projetar a próxima temporada com essa etapa tão especial que vai ser a etapa do Rio de Janeiro. Mariana Brito, obrigado. Martini Grael, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Dupla. Que delícia estar aqui com vocês. Foi ótimo. Duplas, né? Martini aqui, dentro, fora d'água. Sempre um prazer imenso. E obrigada pelo espaço também para a gente contar um pouquinho mais do nosso Mubadala Brasil. Só um gostinho para quem quer acompanhar a CGP, né? E era isso que eu ia te falar, né? Pra gente que é apaixonado por esporte, né? A gente vai sempre adicionando novas modalidades ou mais uma pra gente dividir na nossa agenda aí de final de semana, para continuar acompanhando. Nosso dia tinha que ter, para assistir esporte, tinha que ter 40 horas. Agora ganhamos mais uma, muito bacana bater esse papo com vocês, conhecer e, parabéns pela história construída, pelo pioneirismo e por ser essa inspiração para tantas meninas assim que chegam para mãe, quero ser igual a Martini Grael, deve ser muito legal. Isso aí é uma medalha de ouro invisível, mas talvez do mesmo valor ou superior a uma medalha guardada em casa. Com certeza. Eu sempre gostaria de deixar aberto assim para as meninas que estão começando na vela. Eu acho que sempre cara, tô aqui, se tiver alguma dúvida, cara, manda mensagem. Eu sou o maior prazer assim responder. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. E siga o nosso time. Maravilhosa. É isso aí. E siga o nosso canal também, o Quanto Manda Podcast. Se você curtiu, curta então e compartilhe todo o nosso material nas redes sociais. Muito obrigado pela parceria. O Quanto Manda está iniciando uma nova fase, inclusive, né, com material ao vivo, com muita opinião, com muita informação e com essas entrevistas sempre especiais, como foi a edição de hoje com a Mariana Brito e com a Martini Grael. Xará, cumprida a tarefa? Cumprida, Xará. Até a próxima e vamos acompanhar. Cumprimento de dupla e até uma próxima, que a galera continue acompanhando as modalidades esportivas, o Brasil e o Quanto Manda.